Olá a todos! Mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Mais uma vez Deus tem dado essa oportunidade de compartilharmos da sua palavra em liberdade e por isso nós devemos sempre ser agradecidos ao Senhor. Vamos orar, agradecendo e pedindo para que o Espírito de Deus fale conosco. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa liberdade de falarmos da sua palavra. Abençoa, Senhor, para que nesse momento nós possamos entender aquilo que tu tens para nós, Senhor, que o teu Espírito fale com o coração de cada pessoa, Senhor, e que cada um, Senhor, possa realmente aprender as lições que tu queres ensinar individualmente a cada um de nós, Pai. Que possamos ser pessoas que venham a te adorar de uma maneira inteira e que realmente seja aceitável a ti. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós temos percorrido o livro de John MacArthur, A Essência da Verdadeira Adoração. Ele tem servido de roteiro para que o Senhor nos fale sobre como sermos verdadeiros adoradores. E nós estivemos vendo a semana passada que Deus, Ele existe e Ele deve ser adorado, que nós devemos conhecê-lo. Oséias, capítulo 6, versículo 6, nos diz: Pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Nesse versículo fica muito claro o tipo de adoração que Deus quer de nós. Não uma adoração externa de sacrifícios, de holocaustos, né? Mas o conhecimento de Deus. Nesse versículo, o conhecimento de Deus é elevado à categoria máxima da adoração de Deus, a Deus. Então nós vemos aqui que a adoração, ela consiste nessa questão fundamental, que é conhecer e amar ao Deus verdadeiro. Mais do que um ato externo, né? Mais do que um cumprimento de regra ou um culto estabelecido, uma ordem do culto, né? Muito mais do que qualquer coisa como essa. A adoração envolve o conhecimento de Deus. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Nós só podemos entender qualquer coisa a partir do conhecimento no nosso Deus. E tudo o que está longe desse conhecimento, qualquer adoração que não envolve esse conhecer a Deus, saber quem é esse Deus verdadeiro, é idolatria. Muitas vezes nós achamos que idolatria é só adorarmos uma imagem. Mas não, a idolatria vai além disso. A idolatria é ter a respeito de Deus pensamentos que não sejam verdadeiros ou que não lhes correspondam. Quando nós imaginamos ou criamos, né, um Deus que não existe, um Deus que fabricado mentalmente para atender às nossas necessidades, né, para ser aquilo que é confortável para nós que ele seja, isso é uma forma de idolatria. Então, a adoração ao verdadeiro Deus envolve conhecer esse Deus. Conhecer o Deus a quem nós adoramos, a quem nós prestamos esse louvor e essa adoração. Salmo 50, versículo 21 diz: Na verdade, pensavas que eu era como tu, mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Infelizmente, nós vemos hoje, né, os cristãos rebaixando Deus a uma forma de Deus como são os próprios seres humanos, com os mesmos sentimentos que os seres humanos, com as mesmas vontades, com as mesmas reações, né? Ah, Deus não vai permitir isso ou aquilo, Deus vai fazer assim. Ou seja, criando realmente um Deus que não é o Deus verdadeiro. E esse tipo de coisa é idolatria.
John MacArthur vai colocar aqui que a adoração ela é pura ou desprezível à medida que o adorador mantém pensamentos elevados ou baixos a respeito de Deus. A nossa adoração ela vai ser pura quando nós tivermos pensamentos elevados sobre Deus. Por isso, a questão mais séria perante a igreja é sempre o próprio Deus. E o fato mais impressionante sobre qualquer homem não é o que ele, em dado momento, pode dizer ou fazer, mas o que ele, no fundo do coração, imagina que Deus é. Quem você imagina que Deus é? É a esse Deus que você adora. E para adorarmos o Deus verdadeiro, precisamos conhecer o Deus verdadeiro. Mas como podemos compreender Deus, né? Como podemos realmente conhecer Deus? Como nós já falamos, a mente humana nunca poderá compreender a magnitude, a enormidade que Deus é. Nós podemos sempre trabalhar com o que Deus não é, né? É isso que a nossa mente limitada consegue. Quando nós, por exemplo, queremos falar sobre o amor de Deus, nós não podemos comparar esse amor de Deus ao nosso amor humano. Porque o nosso amor humano ele é falho, mas o de Deus não. O perdão de Deus não é como o perdão humano. Então, as nossas referências, elas são pequenas demais diante da grandiosidade do nosso Deus. Por isso que nós não temos capacidade para compreender Deus. Nós podemos, por exemplo, dizer que o perdão de Deus não é limitado, né? Nós podemos dizer o que não é em Deus, mas não o que é Deus, porque nós não teríamos capacidade para compreender realmente a totalidade de Deus. Mas Deus revelou a nós o que Ele quer que nós saibamos dele, o que nós podemos compreender dele. E isso tudo está na sua palavra. Deus diz que se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Buscai, vocês vão achar. Se você buscar a verdade de Deus, se você buscar compreender o Deus revelado na palavra dele, você encontrará. Mas para isso é necessário que você o busque. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz: Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, a Bíblia aqui está dizendo que nós vamos encontrá-lo. Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 2, versículos 3 a 5. Sim, se clamardes por discernimento e levantares tua voz por entendimento, se o buscares como quem busca a prata e o procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se você o buscar como você busca a prata, se você buscar isso como quem busca um tesouro, você vai encontrar o conhecimento de Deus. Ninguém compreende perfeitamente Deus, mas podemos compreender aquilo que Ele revelou a nós. Qualquer outra busca, né? Busca de sucesso, busca de dinheiro, busca de prazeres terrenos e momentâneos, nada disso nos levará ao conhecimento real de Deus, a compreender profundamente Deus, nem ver a sua glória. Nada disso nos tornará verdadeiros adoradores. Porque se o adorador é aquele que conhece o Deus a quem ele adora, qualquer outra busca nossa nos afastará dessa verdadeira adoração. Nós não temos capacidade, então, para entender tudo sobre Deus. Nós não temos capacidade para entender a santidade de Deus, por exemplo. Nós podemos dizer que nele não há pecado, mas isso
é muito pouco diante do que é de verdade a santidade de Deus, né? Nós não podemos entender a infinitude, a eternidade de Deus. Nós podemos dizer que ele não tem limites, que é o que nós conhecemos, mas nós não podemos compreender o que é um Deus existir de eternidade a eternidade. A nossa mente humana não tem a capacidade de compreender completamente isso. E eu gostei muito que John MacArthur diz aqui para nós: quando chegarmos no céu, Deus será muito mais para nós do que é agora. Embora nunca venhamos a compreender plenamente, nem mesmo no céu, a infinita riqueza de seus atributos, ele aumentará a nossa compreensão e a nossa capacidade para experimentá-lo. No céu, nossos olhos serão abertos, a nossa mente será aberta e nós poderemos compreender ainda mais de Deus e, portanto, poderemos adorá-lo ainda em maior plenitude. Paulo escreveu: porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Nós podemos, neste momento, conhecer em parte a Deus. Então, tudo que nós precisamos conhecer a respeito de Deus, a parte que nós precisamos conhecer a respeito de Deus, né? Ela está revelada a nós na palavra de Deus. E por isso que nós devemos buscar a compreensão desse Deus. Tem vários atributos, várias características de Deus que nós não vamos conhecer aqui, né? Mas Deus já nos revelou alguns atributos, algumas características dele. E nas próximas lições nós vamos nos ater a olhar mais de perto alguns desses atributos. Alguns atributos de Deus e o que esses atributos refletem na nossa adoração ao Senhor. E o primeiro atributo que nós vamos ver hoje é que Deus ele é imutável. Deus não muda. Ele não se altera, ele é inalterável. Salmo capítulo 102, versículos 25 a 27. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma vestimenta. Tu os mudarás como roupa, e assim ficarão. Mas tu és o mesmo, e teus anos não terão fim. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Deus explicou a razão para ele não destruir, né, por completo ali os filhos desobedientes de Jacó. Ele disse: pois eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Tiago, capítulo 1, versículo 17 também diz: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se nós acreditássemos que Deus muda, nós poderíamos dizer que Deus melhora ou Deus piora. E isso não é verdade. Deus não melhora nem piora. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda nada em seu caráter e em sua vontade. Números capítulo 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele não se arrepende. Ele reage de diferentes formas às reações humanas, né? Quando Jonas vai para Nínive, né? A palavra de Deus diz que toda a cidade, depois da pregação de Jonas, se arrependeu. E a Bíblia diz: Deus arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Jonas capítulo 3, versículo 10. Então, em vez de destruir aquele povo, ele abençoou o povo. Mas por quê? Porque o povo mudou, né? Então, a nossa mente não tem a capacidade
de compreender exatamente essas coisas, como que a cidade ia mudar, mas Deus não é soberano, Deus não muda tudo. Nós não temos que entender Deus, nós temos que aceitar a sua vontade, a sua soberania, a sua majestade e o fato de que ele não muda. Quando a Bíblia muitas vezes usa a palavra arrepender-se, né? Quando, por exemplo, antes do dilúvio, fala que Deus se arrependeu, não se trata de um arrependimento como é o nosso arrependimento humano. Puxa, não devia ter feito. Isso não existe com Deus, né? É uma expressão, na verdade, utilizada mais para que nós possamos compreender o nível de tristeza que Deus teve pela queda humana, né? Pela forma como ele havia criado o homem e o que o homem tinha se tornado, né? Com o pecado. Então, não é um arrependimento, né, de um Deus que, agora eu mudei de ideia. Não, isso não existe com Deus. Deus não muda nem a sua vontade e nem a sua natureza. E essa imutabilidade de Deus o separa de todo o resto, porque todo o resto muda. O universo muda, né? As estrelas, o sol, tudo muda. Mas Deus não muda. Ele é o ser imutável, o único ser imutável. E isso traz para nós algumas questões. Para nós, os cristãos, o fato de Deus não mudar é uma grande fonte de conforto, né? O fato que nós sabemos que esse Deus não muda de ideia em relação a nós, que o seu amor é eterno, e isso nos dá a segurança da salvação. Saber que o nosso Deus, quando nos escolheu e nos separou para ser povo dele, né, assim ele quis, e a sua vontade não muda. Então, para nós que somos cristãos, a imutabilidade de Deus é um conforto muito grande, e nós devemos adorar a Deus por ele ser imutável, por ele ser o mesmo Deus que me amou ontem e que me amará eternamente, que não está suscetível às circunstâncias. E, irmãs, olha, pode parecer nada isso, mas esse é um pensamento que nós temos que construir muito na nossa mente, porque nós humanamente, né, acusados por Satanás dos nossos erros, das nossas fragilidades, a nossa culpa vem e nós tendemos a acreditar que Deus mudou com a gente, que agora a gente não está sendo abençoado porque Deus mudou. Mas Deus não muda em função de circunstâncias, né? Deus, na sua natureza, na sua vontade, ele é imutável. E se ele nos separou e nos escolheu, nós estamos nas suas mãos e ele jamais nos colocará fora. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Romanos 11, 29 diz: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não muda a sua promessa, né? Então, essa é uma grande bênção para nós, os cristãos, temos na nossa mente, né? É uma fonte de conforto. Da mesma forma, para o descrente, essa é uma péssima notícia, né? Deus é imutável, ele é justo, e se ele disse que os pecadores, né, que não se arrependem, terão uma morte eterna, isso ele não vai mudar. Deus não mudará seu decreto. Sua palavra diz que o salário do pecado é a morte, e isso será tão verdadeiro no julgamento final quanto era ao ser escrito. Embora Deus expresse um divino senso de tristeza na execução do seu juízo, ele não hesita de forma alguma e não suaviza a sua posição sobre o pecado. Salmo 119, versículo 89 diz: Senhor, tua palavra está firmada para sempre nos céus. Aquilo que Deus pensa e que determinou na sua palavra sobre o pecado, ela ultrapassa as gerações. Não tem essa de que os tempos de hoje são diferentes, que Deus,
né, tá olhando para o homem de um jeito diferente, que agora a gente não pode se comparar, né, com os israelitas no deserto. Agora é um tempo diferente. Não. Aquilo que Deus colocou na sua palavra que é pecado, ela era pecado há milhares e milhares de anos atrás e continua pecado. Essa é a má notícia para os que não creem no Senhor, né? A sua palavra é imutável. Para nós é fonte de conforto, mas para os perdidos é fonte de destruição. E a segunda característica que nós vamos ver, o segundo atributo de Deus, que hoje também nós vamos ver, e que é mais um atributo que nos faz adorá-lo, é que o Senhor é onipotente. A palavra Todo-Poderoso aparece 56 vezes na Bíblia e todas elas para se referirem ao nosso Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é onipotente. Ele tem todo o poder para executar tudo o que ele quiser. Não há limites para o poder de Deus. Ele pode tanto criar o universo quanto uma formiguinha, né? Ele pode todas as coisas. Em Deus há toda a força, né? Deus não somente tem o poder, mas ele também tem a autoridade para fazer tudo aquilo que ele quer. Embora Deus possa fazer o que quiser, a vontade dele é totalmente coerente com a sua natureza. E por essa razão, ele não pode mentir e não tolerará o pecado, né? Nada, Deus pode tudo, mas ele não vai fazer nada que vá contra a natureza dele. Então, todo poder pertence ao Senhor. Salmo 115, 3 diz: mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Muitas vezes nós perguntamos, por que Deus fez isso? Né? Podemos parar, nossa, por que Deus permitiu tal coisa? E a única resposta que temos para isso é porque ele quis. Tudo que Deus faz é porque ele quer. E ele é quem sabe todos os propósitos. E quando nós aceitamos essa verdade, tudo fica mais fácil. Porque muitas vezes nós sofremos porque achamos que naquele momento as coisas saíram do controle, né? Nossa, ele não percebeu isso. Deus não é como nós. Deus não dá uma cochilada. Deus não perde o timing, né? Nossa, se ele tivesse chegado um pouquinho mais rápido, né? É como Maria e Marta falando para Jesus, se o senhor tivesse chegado mais cedo, Lázaro não teria morrido. Não existe isso para Deus. Deus tem todo o poder de executar tudo o que ele quer. E ele realmente faz as coisas ou não faz porque ele quer. Paulo falou em Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizestes assim? Nós não temos nenhum direito de questionar a Deus, né? Nós somos a coisa formada e nós não podemos questionar o nosso Criador. O poder supremo sobre o projeto é direito do oleiro. Quem é o Criador? Deus. Ele é o oleiro. Nós somos o vaso. Como que o vaso pode olhar para o oleiro e falar: peraí, como assim? Como que você vai fazer essa asa aqui para ser segurada? Eu não quero aqui, eu quero aqui, né? O vaso não fala isso para o oleiro, porque ele é a criatura. E nós também não podemos questionar a Deus sobre a sua vontade. Existem 4 áreas nas quais o poder de Deus pode ser visto mais claramente. A primeira delas é a sua capacidade de criar algo do nada. Somente Deus tem capacidade de criar algo do nada. Você pode dizer assim, Laís, mas existem muitos inventores, existem muitas pessoas que criam coisas sempre a partir de outra coisa. Nada se cria, tudo se transforma, né? Muitas vezes, alguém especial pega um material e junta com outra coisa e aí cria.
Mas ele não partiu do nada. Ele sempre partiu de um material, de uma coisa que lá no começo, no princípio, foi criada por Deus. Era natural, né? Então, o único ser que cria realmente tudo do nada, que criou tudo do nada, que tem essa capacidade e que, portanto, demonstra seu poder, é Deus. Salmo capítulo 33, verso 6 diz: os céus foram feitos pela palavra do Senhor e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. O versículo 9 acrescenta: pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Ele chama à existência as coisas que não existem, como dizem em Romanos, né? Então, como surgiu o universo? Quando Deus falou o universo, né? Haja luz e houve luz. A palavra do Senhor fez tudo existir. Ele tem essa capacidade de criar a partir do nada. A segunda área que Deus demonstra o seu poder é a sua capacidade de sustentar a criação. Quando a palavra de Deus diz que no sétimo dia o Senhor descansou, não é porque ele estava cansado, né? Ai, cansei. Não. Né? Na verdade, ali ele criou uma referência para nós mesmos, né? De termos o tempo da criação e o tempo do descanso. Mas, mesmo quando ele estava descansando, era ele que sustentava o universo. Porque se Deus apagasse, tudo iria ruir. É somente pela mão do Senhor que sustenta esse universo que eu estou aqui e você está aí. É pela misericórdia, pela graça dele. Ele tem o poder de sustentar todas essas coisas existindo. Porque com uma só palavra, tudo poderia ser destruído, né? A outra área que mostra para nós o poder de Deus é a sua habilidade para redimir o perdido. Somente Deus é que tem o poder de redimir o perdido. Na verdade, Deus demonstrou maior poder na redenção até do que na criação. Porque na criação não havia nenhuma oposição. Não havia ninguém querendo impedir Deus, né, de criar as coisas. Ele estava lá sozinho na existência e foi criando. Mas na redenção, as forças malignas, né, que queriam impedir essa reconciliação de Deus e o homem. E aí sim, Deus mostrou ainda maior poder, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, não é? Na redenção, o Senhor subjugou o demônio, o Senhor venceu a morte, o Senhor perdoou o pecado, o Senhor sofreu a morte de cruz por nós, né? Então, isso torna a redenção realmente, verdadeiramente surpreendente. O Senhor venceu toda essa oposição. E depois, através de um grupo de pessoas que talvez nem eu nem você escolhêssemos, né? Pessoas imperfeitas, ele fez o quê? Que a sua palavra fosse divulgada ao mundo. Os discípulos se espalharam e o evangelho foi divulgado ao mundo, chegando aos perdidos. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versos 26 a 28, diz: irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muito poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas no mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas no mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezíveis e as que não são nada, para reduzir a nada as que são. Então, nós vemos que Deus, ele usa coisas inimagináveis, que aos nossos olhos, né? Ah, não, nós temos que fazer assim, para que o perdido encontre o Senhor, tal. E nada disso acontece, ele tem formas dele
para alcançar as pessoas. Então, Deus usa situações inimagináveis. Por quê? Porque Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para resgatar, Ele tem poder para redimir o pecador. E a última coisa que demonstra o poder de Deus. O poder de Deus, ele é visível na sua capacidade de ressuscitar os mortos. Quem é que pode ressuscitar mortos? Nós podemos até falar assim, alguém estava doente, mas será que estava doente mesmo? Mas morto está morto, gente. E nós vimos que Jesus fez isso. Ele ressuscitou mortos enquanto estava aqui na terra. E depois ele ressuscitou. O Senhor Jesus venceu a morte. E o que temos para o futuro? Todos os mortos serão ressuscitados, e habitarão os novos céus e a nova terra. Jesus disse, não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Então, quem é que pode compreender alguém, trazer alguém da morte? Somente um Deus todo-poderoso poderia fazer isso. Somente o nosso Deus verdadeiro. E o que isso influencia, então, na nossa adoração? A onipotência de Deus não é meramente teórica, não é meramente acadêmica, ela é uma verdade. Para começar, a crença na onipotência de Deus, ela é essencial para a verdadeira adoração. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 36 diz: Mas temereis somente o Senhor, que vos tirou da terra do Egito com grande poder e com braço forte. A Ele adorareis e a Ele oferecereis sacrifícios. A Ele adorareis. Essa palavra hebraica para adorar aqui é diante dele vos prostrareis. Esse Deus poderoso que tirou vocês lá do Egito, a Ele é que vocês vão se prostrar. A onipotência de Deus é uma forte motivação para adorar, porque para o cristão o poder divino é a base da confiança diária em Deus. Eu confio diariamente no meu Deus, porque eu sei que meu Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Muito, muito mais do que eu posso imaginar. É esse poder de Deus que sustenta a minha fé. Por isso que a minha adoração envolve essa crença no poder de Deus. Eu vou adorar um Deus poderoso, um Deus que pode transformar qualquer coisa que Ele queira, pode fazer tudo como Ele quer. O poder de Deus nos sustém em nossa vida diária. Essa é a grande fonte, de encorajamento que nós temos. Independentemente das dificuldades que impeçam nosso crescimento e progresso, sabemos que Deus sempre ele é maior que todas as coisas. Por outro lado, para os não crentes, o poder de Deus é uma ameaça, porque eles estão em oposição a Deus. Então, se eu não sou de Deus, eu sou inimigo de Deus. E eu tenho, portanto, um inimigo poderoso, o Todo-Poderoso, E significa, então, que o seu julgamento é seguro e, como diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, o poder de Deus, ele é fonte de confiança para nós, os cristãos, nós os que somos salvos, mas para os incrédulos o poder de Deus representa destruição total, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nós hoje vimos que nós adoramos um Deus imutável e um Deus poderoso, um Deus onipotente. Se
você tem uma compreensão de Deus, que você considera que você entende tudo sobre Deus, com certeza essa sua compreensão é falha. Mas se você não consegue imaginar, né, o que significa realmente esse poder de Deus, essa imutabilidade de Deus, então você está no caminho certo, porque a nossa mente não vai compreender isso. Mas nós podemos, né, parar e pensar que o conceito que nós temos de Deus faz com que a nossa adoração seja mais ou menos aceitável. John MacArthur diz aqui para nós: qual é o seu conceito de Deus? Você o vê como um ser eterno, infinito, onipotente, imutável e glorioso? Ou você, assim como muitos, tende a minimizar a grandeza de Deus, preferindo imaginá-lo como alguém que pode ser manipulado ou enganado pela hipocrisia humana? Ou como um ser utilitário, tal qual um gênio que pode receber ordens para cumprir o que desejamos? Todos esses conceitos a respeito de Deus são completamente pagãos. A visão da estabilidade do nosso Deus imutável produz um senso de segurança e de firmeza em nossa vida incerta. E a compreensão de que o seu poder é ilimitado e irredutível fortalece e encoraja até o crente mais fraco. A resposta natural a isso é o louvor que transborda numa vida plena de adoração. Nossa vida vai se transbordar, né? Quando nós realmente compreendemos esse poder de Deus, a gloriosa imutabilidade de Deus, saber que o seu amor por nós não muda, e isso tudo só vai nos fazer adorar cada vez mais ao nosso Deus. Viva essa verdade, usufrua, delicie-se dessa verdade. Pense durante toda essa semana, até chegarmos ao próximo domingo, na nossa próxima aula, quando aprenderemos outros atributos de Deus, né? Rumine, delicie-se nesses dois atributos, a imutabilidade e a onipotência de Deus. Nós temos um Deus maravilhoso e nós temos que conhecê-lo. Que Deus abençoe a todos nós.